eu vou fazer esse vídeo que com certeza vai ajudar muita gente. O tema do vídeo é: se você quer viver em um lugar civilizado, em um lugar que favoreça o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua família, não venha para Pernambuco. Eu tenho mais de 30 anos morando em Pernambuco, tanto na capital quanto no interior, e tenho experiência suficiente para falar isso, não apenas por ter morado aqui, mas por ser uma pessoa que tem o senso crítico, que analisa bem a sociedade. Isso faz parte de mim. E tudo aquilo que eu vou falar aqui durante o vídeo serve para aquelas pessoas, para o meu público-alvo, que são pessoas que buscam existir no mundo de uma forma saudável, buscando sempre o desenvolvimento próprio, pensando na sua vida e deixando que o outro viva a vida dele. Essas pessoas que são tão raras aqui em Pernambuco. Por isso mesmo que eu digo de antemão, vou explicitar, vou deixar mais claro porque eu falo isso, mas eu digo de antemão que Pernambuco, se você é uma pessoa que busca desenvolvimento, um bem-estar para você e para sua família, Pernambuco não é o lugar para você. Eu nasci nos anos 90, em uma época em que Recife, em especial, era tido como, se não a capital mais violenta do Brasil, uma das três primeiras capitais mais violentas do Brasil. Não apenas na questão de violência, mas questão de infraestrutura, pouca coisa mudou em Recife. Por que de não ter mudado? Isso se explica muito facilmente por falta de vontade política. Basta estudar um pouco sobre a história do Brasil, que é possível ver, primeiramente, a nível nacional, o Brasil não foi feito para ser uma nação, não foi feito para que os políticos representassem os interesses da nação, e aqui eu não vou citar político A ou B, eu só estou falando isso porque é um cenário presente a nível nacional, mas como o tema do vídeo específico Pernambuco, aqui também é muito presente. Recife de lá para cá e Pernambuco em geral, ao invés de evoluir, eu não digo que não evoluiu assim, de aparecer em algumas empresas, sim, isso naturalmente apareceu. Mas se for feito uma média do tempo passado, do tempo que se passou, dos anos 90 para cá, o quanto se poderia evoluir se houvesse vontade política e o quanto evoluiu, eu digo sem sombra de dúvidas que Pernambuco passou por uma involução, ou seja, retrocedeu, que era para progredir, retrocedeu. E isso só para dar um apanhado no aspecto econômico, que é um aspecto que muitas pessoas costumam se interessar, né? Mas o núcleo do vídeo aqui, o conteúdo essencial do vídeo é mais de aspecto moral, de convivência entre pessoas, o tipo de pessoa que existe aqui em Pernambuco. Pelo desenrolar da história do Brasil, do processo colonial aqui em Pernambuco, que foi uma capitania que prosperou bastante e prosperou já é importante se falar isso. Prosperou prosperidade para quem? Prosperidade para a elite, como sempre aconteceu no Brasil. Prosperidade para a elite. Pernambuco passou por processo de decadência após a saída dos holandeses em 1654 e claro que muita água rolou de lá para cá, mas é preciso saber que aquela pompa, riqueza que foi para a elite, não foi para o povo em geral, hoje de quase nada você vê isso na cidade do Recife, estado de Pernambuco em geral. De quase nada você vê isso. Mas o que restou disso, que hoje é muito visível ainda, devido ao processo de sequestro de pessoas do continente africano para cá, a vinda da escória da Europa, pessoas de péssima índole da Europa, foi o que formou a sociedade brasileira e aqui no Nordeste, em Pernambuco especificamente, isso é muito perceptível, isso é muito visível. O processo da favelização, que ainda hoje é um mal muito grande em Pernambuco, e Pernambuco tem uma concentração de favelas maior do que o Rio de Janeiro, da pobreza
que esses lugares são é inerente à pobreza esses lugares, da pobreza, a pobreza é o útero da, da selvageria, é o útero da brutalização. A partir disso já dá para ter uma noção do tipo de pessoas que se encontram aqui em Pernambuco. Pessoas, muita maioria frustrada economicamente, e isso reflete na selvageria do comportamento, na selvageria da falta de civilidade, mas não apenas dessas pessoas em condição vulnerável financeiramente, mas também lembra que eu falei que da escória que veio da Europa, da escória dos brancos que vieram para a Europa, que formam o que hoje é a elite pernambucana, que também é uma elite muito perniciosa moralmente. E é essa mesma elite que faz com que a riqueza que é produzida ainda hoje no Estado seja concentrada nas mãos de alguns coroneizinhos e mantida a favelização para que se mantenha aquela condição de opressão, para que o povo, a mão de obra, mantenha sua mão de obra barata. Mas o que deriva disso também? A criminalidade, a frustração que gera a criminalidade através da pobreza e a decadência moral, o nível moral baixíssimo. Esse é o tipo de pessoa que você vai encontrar aqui em Pernambuco. E junto com esse nível moral baixíssimo, várias demonstrações disso, como preconceitos, existem de várias formas aqui em Pernambuco, como uma mentalidade de sociedade simiesca, como eu falei em um story anterior. O que é a sociedade simiesca? A mentalidade de sociedade simiesca. É uma sociedade simiesca, a palavra simiesca vem do relativo a macacos, relativo a os primatas, macacos especificamente. Porque eu citei em um story anterior, em sociedade de chimpanzés e gorilas, quem é tido como uma referência? Quem é o líder? Quem é aquela pessoa admirada? Quem é a pessoa não, né? Quem é o chimpanzé, o gorila admirado? É aquele com mais violência, com mais força física, brutalidade. E isso é o que acontece nessas sociedades, na sociedade pernambucana, principalmente das classes mais baixas financeiramente, SEUD. Essas pessoas, por terem uma deficiência moral muito grande, elas vivem numa forma quase que animalesca, selvagem, de não ter nem aquilo de o respeito um pelo outro simplesmente por ser um ser humano. Não. Só o que existe é o temor. O que essas pessoas entendem é o temor, é a violência. Esperar respeito um do outro só por ser um ser humano, ou uma admiração por virtudes, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aqui eu compartilho isso porque é um dos fatores que mais me fez me sentir desapontado com a sociedade pernambucana. É por isso, porque eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que prezei muito pelo desenvolvimento das virtudes, apesar de ser difícil, é muito difícil desenvolver as virtudes, principalmente morando aqui. Mas é preciso esforço. Mas sabe o que esse esforço vale na sociedade aqui? Nada. Não vale absolutamente nada. Todas as suas virtudes, tudo aquilo que você busca para ser um ser humano mais elevado moralmente, aqui é como você. Não adianta você trilha esse caminho para buscar ser melhor, mas é como se multiplicasse tudo isso por zero. E qualquer número, por mais gigantesco que seja, multiplicado por zero dá zero. É assim que acontece aqui em Pernambuco e em qualquer lugar em que os valores morais, as virtudes não têm o valor. As pessoas não dão valor, as pessoas só dão valor à violência, ao temor. Elas respeitam apenas através do temor. É isso que acontece aqui. E por isso eu digo, se você é uma pessoa que preza pelo bem-estar, pelas virtudes, pelo desenvolvimento seu e da sua família, não venha para Pernambuco, porque todos os seus esforços serão multiplicados por zero. Assim acontece comigo, que é muito difícil. Eu até tenho esse canal aqui
Pelo conteúdo que eu falo, eu não espero de monetizá-lo algum dia, porque é um conteúdo que dificilmente monetizo. Mas através de outro canal que eu vou abrir voltado para trabalho mesmo, meu objetivo número um é monetizar para sair daqui e buscar algum lugar que permita o meu desenvolvimento, o desenvolvimento daquilo que eu tenho como um pilar da minha vida, que é a busca pelo desenvolvimento das virtudes, desenvolvimento intelectual e tudo aquilo que sirva para a minha construção. E pessoas como eu, que seguem esse caminho e simplesmente querem viver sua vida e deixar que o outro viva a vida dele sem se intrometer, sofrem bastante aqui em Pernambuco. Aqui não é o lugar para você. Se você é uma pessoa que gosta de violência, gosta de briga, aqui é um prato cheio para você. Mas se você quer o bem-estar próprio e da sua família, como pessoas que buscam um desenvolvimento moral, de virtudes e simplesmente querem viver sua vida, aqui não é o lugar para você. Aqui é uma sociedade simiesca, sociedade da violência, do desrespeito e da involução do ser humano.